caros irmãos, saudações com os melhores desejos de que todos estejam desfrutando de alegria, serenidade, esperanças, confiança, competência de ser, competência de gostar. Que a gente quase sempre não entende bem isso. A menos que façamos uma discussão. Estamos iniciando mais uma atividade aqui na Casa Espírita, agradecendo a atenção da presença de todos e formulando votos para que possam aproveitar a noite de hoje aqui na Casa Espírita, voltada para o interesse de estudar e produzir atividades favoráveis ao interesse de todos, das pessoas que comparecem. E lembrando que a nossa presença na Terra se deve à grande importância de nós procurarmos reduzir imperfeições, aumentar habilidades, reduzir necessidades, aumentar concessões. Se nós fizermos isso, nós estaremos sendo promovidos no curso dessa existência. Cada existência é uma etapa do grande curso da evolução humana. As pessoas possuem a incumbência de percorrer um longo caminho de realização das suas potencialidades. Não sei se eu estou com... Resolver o problema de desenvolver as suas potencialidades, e a gente precisaria de tempo para isso e recursos. Os recursos e o tempo, assim como todas as outras condições, nos são conferidas pela sabedoria divina. E nós nem sabemos por que ela fez isso. Por que a sabedoria divina nos colocou na vida e no crescimento sucessivo, com vistas a uma realização integral após o tempo da evolução, e depois disso, ou durante já a caminhada, a gente vai tomando posse de uma quantidade de satisfação desconhecida, sucessivamente maior. A satisfação mesmo nós não temos noção do que é. Nós sabemos algumas coisas que nós gostamos agora. Isso aí é uma amostrazinha pequena da satisfação que a gente vai tendo no curso do crescimento evolutivo. Então a gente já tem as potências todas para o desenvolvimento. Agora é despertar as potências. Isso se faz com vivência. E vivência de longo curso. Assim, milhares de anos. Nós temos, durante o nosso trajeto de ser consciente mesmo, é só depois que surgiu o Homo, o gênero humano, o Homo. Isso tem uns 2 ou 3 milhões de anos. E durante esse tempo,
as experiências sucessivas que a sabedoria divina nos permitiu ter, durante esse tempo aí, esses 2, 3 milhões de anos, que é o tempo em que o Homo começou com a consciência, e então ele desenvolveu experimentações por tentativa e erro, no sentido de desenvolver a percepção. E depois da percepção bem desenvolvida, começou a surgir a consciência. E a nossa consciência está em desenvolvimento, está crescendo. Atualmente ela está neste ponto em que nós conhecemos aqui. E ser consciente é estar informado do que está acontecendo e informado sobre as circunstâncias da vida. Quanto mais consciente, mais informado o indivíduo está. Então, a vida consiste numa série de peripécias que sucedem com o sujeito a fim de que ele adquira competência de viver melhor. E a notícia da competência adquirida surge com o desenvolvimento da consciência, porque ele tem que saber o que está acontecendo com ele. E nós já sabemos o que está acontecendo. Mas esse tanto de saber sobre o que está acontecendo é muito pequeno. A gente pensa que tem uma consciência muito desenvolvida, mas não tem, não. Nós não temos consciência muito desenvolvida. É claro que é muito mais desenvolvida do que os homens primitivos, que por sua vez já tinham uma consciência muito mais desenvolvida do que os macacos superiores. E então, a gente vem vindo na evolução. Isto aí é um presente da sabedoria divina para nós. Agora, nós não sabemos por quê. Nós não sabemos nem o que é a sabedoria divina. A gente sabe que deve existir porque os acontecimentos conosco não podem ter sido casuais. O nosso corpo mesmo não pode ser casual. As probabilidades de que o nosso corpo funcione por casualidade são da ordem de 10 elevado a 1000. 10 elevado a 1000, a gente não tem noção do que é. É 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, 1000 vezes. Isto é um número que não tem nem jeito de expressar. Mas a probabilidade da gente viver e o corpo da gente ser do jeito que ele é, por acaso, é 1 em 10 elevado a 1000. É 1 sobre 10 elevado a 1000. Isso não é coisa espírita, não, isso é coisa da ciência. Os biólogos é que chegaram a essa conclusão, calculando a probabilidade de existir DNA por acaso. Olha só. Foi ali que eles atinaram com o absurdo da casualidade, criando o corpo do homem. Os aminoácidos que se conjugam para formar o corpo humano, construindo as proteínas, a probabilidade deles, dos aminoácidos se juntarem para fazer uma proteína, é uma probabilidade de 1 sobre 10 elevado a 200.
Quer dizer, é impossível ter uma proteína por acaso. Impossível. De acordo com o cálculo matemático. Então, por causa disso, é que muitos cientistas hoje estão falando abertamente que existe por trás da criação do universo uma inteligência suprema. Ou seja, eles estão concluindo pela existência de Deus com base no cálculo das probabilidades. Deus é o quê? A inteligência suprema. Aquele que criou. Porque por acaso não podia ter surgido a vida do ser vivo, mais primitivo que tem, uma bactéria. O ser vivo mais primitivo. Pronto, é uma bactéria. A vida, o surgimento da vida de uma bactéria é impossível de acordo com a biologia, por acaso. Porque o que havia no mundo, aqui da Terra, antes de haver as bactérias, antes de haver a vida, o que havia era uma conjugação de substâncias inertes, hidrogênio, nitrogênio, gás amoníaco. Gás amoníaco é nitrogênio e hidrogênio, uma reação, NH3, isso que é gás amoníaco. Metano, CH4, é isso que havia, esses gases aí. Gás de enxofre, SO2, SO3, gás sulfuroso, né? E o gás sulfúrico, SO3. Isso havia. Combinação de elementos químicos. A probabilidade do oxigênio se ligar com o hidrogênio para formar água é uma probabilidade difícil. Não é simples, não. Porque mistura hidrogênio com oxigênio não vira água, não. Hidrogênio é um gás, oxigênio é outro gás. Bota os dois numa cuba de vidro e espera 1 milhão de anos, vai olhar lá, tem hidrogênio e oxigênio, mas não tem água. Para ter água lá, é preciso de ou passar uma corrente elétrica no gás, uma descarga elétrica, e isso forma água. Ou então, por meio de temperaturas elevadíssimas, uma explosão de temperatura pode gerar água. Então a dificuldade de formar moléculas simples, como o gás amoníaco, o metano, gás amoníaco. Isso aqui é só uma introduçãozinha, viu, gente? Já já eu paro com isso. Gás amoníaco, metano, CH4, água, gás carbônico, gás hidrogênio. Aqui é de botar nas moléculas, né? A molécula. Nitrogênio puro. Nitrogênio. Oxigênio puro. Isso aí havia. Agora, para formar uma molécula dessa, precisa de uma complicação de reações, de condições físicas para produzir uma molécula dessa. Agora, e para formar uma molécula complicada, como as moléculas orgânicas? Molécula orgânica. Escrevi uma aqui. Essa aqui, ó. Aqui, 2 carbonos, 3, 5 hidrogênios e 1 oxigênio, nesta combinação aqui, ó, fórmula estrutural. Para formar uma molécula dessa, isso aqui é o aminoácido.
um aminoácido, o mais simples de todos, chama alanina. Esse aqui. Para formar isso aqui, numa reação química, precisa de ser de circo. 2 pesquisadores americanos, um chamava Watson e o outro chamava Crick. Watson e Crick, em 1952, conseguiram fazer uma aparelhagem e colocaram gases simples aqui, ó, amônia, gás carbônico, hidrogênio, nitrogênio, isso aí, gases simples, numa campana de vidro e submeteram e água, né? Tudo dentro d'água, a campana lá de vidro e tal, a água, aqui está cheio d'água e tal, e eles fizeram uma aparelhagem complicada, mas submeteram a faíscas elétricas. Porque na atmosfera primitiva da Terra, tinha isso aí, esses gases. Primitiva que eu falo é a atmosfera primitiva da Terra nessa época aí, é coisa de 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Porque a Terra começou há 5 bilhões de anos. Aliás, não foi 5, é 4,6 bilhões. A gente arredonda para 5. Então, a Terra começou lá atrás. 1,5 bilhão de anos atrás, adiante, né, do começo, foi que a Terra começou a ter condições de ser habitada e apareceram os primeiros seres vivos, bactérias. 1,5 bilhão de anos atrás, aqui na Terra. Então, para explicar o aparecimento dos seres vivos, os cientistas falam assim, como é que os seres vivos surgiram? Eles surgiram porque na Terra, nessa época, na atmosfera, só tinha isso. E a vida surgiu dentro d'água, né? O oceano era não tinha nenhum bicho lá, dentro do oceano. Até eu ia poder nadar naquele rio lá. Porque eu tenho medo de entrar em água do mar, rapaz. A menos que seja rasinho assim. Mas vai mais fundo um pouquinho, ó. Medo de jacaré. Tá brincando, jacaré no oceano? Mas eu assisti um filme lá, que o sujeito entrou num riozinho lá, apareceu um jacaré de baixo para cima, assim. Mas você tem medo de jacaré? Eu falei, não, pode ficar com jacaré para você. Eu tenho medo de tubarão. Tá cheio de tubarão aí nas praias. Assisti um filme aí que tinha um tubarão lá que pegava todo mundo. Imagina se eu entro naquela água. Bom, mas naquele tempo lá podia entrar à vontade, porque não tinha nenhum ser vivo, nem bactéria não tinha. E aí o Watson e o Crick fizeram uma experiência, essa experiência aqui, onde eles puseram esses gases simples aqui, fizeram os gases simples circular aqui por meio de uma tubulação, né? E submeteram aqui nessa água, botaram aqui na água, né? E submeteram a faíscas elétricas. E aí apareceu glicina. Essa aqui, a alanina, né? Ou glicocola. É o aminoácido mais simples. Aí você, isso foi tão importante que eles dois ganharam o prêmio Nobel por causa disso. Dessa experiência aí. Porque se apareceu aminoácido, assim, é assim que a vida começou. Ao acaso que o oceano estava sujeito a chuvas e bombardeios elétricos, né? Então apareceu aminoácido. Se apareceu um aminoácido, o que é aminoácido? Aminoácido é a decomposição de uma proteína. A proteína é uma molécula formada por uma sucessão assim de mais de 1000 carbonos assim.
tudo com hidrogênio, né? Oxigênio, às vezes, H e tal, né? Tudo é certo, porque o carbono tem sempre 4 valências, né? Então, quer dizer, e lá no finzinho, o radical ácido. Esse radical aqui, ó, COOH, radical ácido, isso aqui. Então, proteína é um troço desse aqui com alguns milhares de átomos. Isso é uma proteína. Então, para surgir uma proteína, bom, a gente quando come uma proteína, por exemplo, um ovo frito, não precisa ser frito, não, um ovo cru, do jeito que você quiser. Um ovo está cheio de proteína, muitas proteínas, mas pega uma qualquer delas lá, uma proteína, ela tem milhares de átomos. Ela chega no estômago e começa a ser bombardeada por suco gástrico. Temos enzimas lá que quebram a proteína. Quebram em pedaços grandes. Não chega a aminoácido. Aminoácido é quando é pedaço pequeno assim, ó. Só tem 20 aminoácidos. Esse aqui é o primeiro deles, é o mais simples aqui. Então, os outros são mais complicados e tal, mas não chega a 10 átomos de carbono. E eles são com variantes aqui, químicas no meio do caminho, né? E aí é proteína. Quando quebra a proteína, dá aminoácido. Se quebrar a proteína inteirinha, dá vários aminoácidos. Agora, cada proteína é diferente da outra, ou pela quantidade de aminoácidos, ou pela diferença dos aminoácidos, né? Então não tem nenhuma proteína que é igual a outra. E outra coisa, uma proteína muito parecida com a outra, mas se uma vem de boi e outra vem, por exemplo, de carneiro, elas são diferentes. As proteínas são específicas para cada espécie. O homem, por exemplo, não aceita proteína de ninguém, a não ser dele mesmo. Se injetar uma proteína em você, você está morto. Ela é atacada violentamente pelos seus defensivos orgânicos. Esses defensivos aí do sistema imune, né, do sistema imune químico, que é os linfócitos e os neutrófilos, né, os glóbulos brancos lá. Então, esses glóbulos brancos atacam qualquer proteína estranha que chegar. Doença autoimune é quando esses linfócitos e neutrófilos, principalmente os neutrófilos, eles ignoram a proteína da gente, pensam que é estranho e começam a atacar a gente mesmo. Chama doença autoimune. Os defensivos atacam o próprio corpo. E aí dá um trabalho danado para ajudar o cara a não morrer. Porque não pode neutralizar o sistema defensivo dele, senão ele morre. E não pode deixar o sistema defensivo atacar o corpo, senão ele morre. Então vê a dificuldade que tem para combater doença autoimune. E doença autoimune se desenvolve quando a pessoa come glúten. Mas todo glúten que você come vira doença autoimune? Eu falei, não, felizmente não. Mas, se você continuar comendo glúten, depois de vários anos aí, porque cada vez que come, corre o risco de... Porque doença autoimune é quando as proteínas maiores não são quebradas em pedaços de aminoácido e entram pedaços maiores do que aminoácido e o organismo vai atacar aquilo. Mas são pedaços maiores, de 3, 4 carbonos assim. E aí tem muita parte do tecido do corpo da gente que parece com aquilo.
Então o organismo aprende a atacar aquilo, na hora que encontrar um pedaço do seu corpo que parece com aquilo, ele ataca também, pensa que é aquilo. Por isso que dá doença autoimune. Glúten. Glúten tem no trigo e na cevada. Quer dizer que você não pode comer pão nem beber cerveja. Tem glúten. Ah, mas e você? Eu como pão desde que eu era pequenininho, rapaz. Eu não sei como que eu escapei. Que eu venho comendo tudo de trigo, né? Mas só que mais cedo lá, o trigo não era igual ao de hoje. O de hoje eles arrumaram um jeito de fazer um trigo diferente, porque ele é fabricado, ele é produzido em laboratório com mudanças genéticas, para ele ficar mais produtivo. Então eles aumentaram o glúten 400 vezes. O pão que eu comia há 30 anos era 400 vezes menos atacante do que o pão de hoje. Por causa de glúten. Então hoje em dia tem uma campanha médica para as pessoas pararem de comer glúten. Porque tem uma série de problemas. Doença autoimune é um. Mas tem outros, vários. Pro lado de Alzheimer, pro lado de diabetes, pro lado de resistência insulínica, esses troços aí. Esses troços graves. Mas aí eu falei, como é que eu paro de comer o pãozinho francês? Porque ele é gostoso demais, né? Nossa! Aí conversando com a médica, eu falei assim, tem algum jeito de eu comer e escapar? É assim, se você não comer mais do que 2 pãezinhos, 2 daquele pequenininho, por mês. Aí eu falei, mais de 2 por mês, como 2 por vez, não é por mês não. Assim, mais de 2 por mês, a sua sorte começa a falhar, porque se você escapar é sorte. Mas você vai jogando muitas vezes, a sorte não aguenta, não dá conta. Aí você quer saber? Eu vou escolher uma vez por mês só, mas vou comer 2. 2 pães. Assim, não coma 3. Se você for comer 2, é 2. Mas até 2 o organismo defende. Se passar de 2, 3, por exemplo, de uma vez, você começa a correr risco. Olha, ninguém sabia disso e estava adoecendo. Nós estamos chegando numa fase da medicina, onde a medicina está acabando com doenças. Não acabou ainda porque o pessoal não está comendo direito. Se o pessoal seguir as regras da nutrologia, não vai adoecer. O Chico Xavier recebeu uma mensagem dos Espíritos que a partir de 2019 a medicina ia entrar numa fase, se não houvesse guerra atômica, desde 1968 até 50 anos depois, que dá exatamente 2019, se não houvesse guerra atômica, a humanidade ia entrar numa fase de progresso espantosa, onde a medicina ia dar conta das doenças e tal. E já está dando. Agora, tem descoberto que não é remédio que cura, é comida que cura. A gente adoece por causa de comida. Ou você come a coisa que não devia, ou você não come a coisa que precisava. Aí dá doença. Agora tem um terceiro fator aí, que é a cabeça. O emocional, o estresse. Se você estressar, se você preocupar, aí você complica.
Porque você bloqueia as defesas naturais do seu organismo. Então é comer direito, certinho, e não ter preocupação. A preocupação, viu? A preocupação é a causa fundamental do mal de Alzheimer. Fundamental. O indivíduo preocupado, ele bloqueia as células da glia. Células da glia são aquelas da substância branca infracerebral, na qual os neurônios ficam mergulhados. Os neurônios é que são as células do comando orgânico, né? Tudo que nós temos aqui é comandado pelos neurônios. E os neurônios têm um metabolismo 25 vezes superior ao metabolismo de qualquer outra célula. Tanto que os neurônios consomem 25% de todo o oxigênio do corpo. Você tem 100 trilhões de células e só 80 bilhões de neurônios. Esses 80 bilhões de neurônios consomem 25% do oxigênio que era para 100 trilhões de células. Quer dizer, as outras precisam de pouco oxigênio. O neurônio precisa muito. Pode ver que a sua cabeça é mais quente do que o seu corpo. Você sabe isso quando você está tomando banho morno. Você está tomando banho morno, tá bom até aqui, né? Na hora que chega aqui assim, você começa a notar que a água está fria. É ou não é? Se bota na cabeça e a água está fria. Aquela que estava boa no corpo. Está fria na cabeça, porque a cabeça está mais quente. O metabolismo lá é muito maior. Então, as células da glia são aquelas que existem lá na substância branca e são elas que limpam os neurônios. Ou seja, elas é que limpam a casa dos neurônios. Porque cada célula do corpo, ela própria cuida da sua limpeza. Mas neurônio não é assim não. Neurônio é nobre. Ele arruma uma empregada. Ele fala, eu não vou limpar não. Eu vou... E aí quem limpa é a glia. Aí limpa e deixa limpinho. Quando você preocupa, você aumenta o lixo mental. E a glia não dá conta de limpar. Porque são milhões de células de glia lá que estão lá, né? Se as células não dão conta, lá fica meio sujo. E aí vem mal de Alzheimer. Isso é científico, é a neurociência que está falando isso. Você escuta a conferência de médicos neurocientistas no YouTube, é só você procurar lá que você acha. Foi lá que eu li, escutei isso. Eu vi vários médicos falando isso. Aliás, eu fiz o curso, né? Porque é bacana demais estudar isso, né? Foi aí que eu aprendi. Então, a preocupação aumenta o lixo. Aliás, o médico era médico espírita falando isso. E é a médica que estava falando isso, explicando. Cito André Luiz no livro No Mundo Maior, onde ele fala do lixo cerebral. Lixo cerebral, está lá. Agora que a ciência está falando lixo cerebral, mais de 50 anos depois que o André Luiz, esse livro é de 1948, agora que a ciência está falando, então mais de 70 anos, né? Depois, e o André Luiz já falou lá no livro Mundo Maior, o lixo cerebral perturbando a saúde e tal. Então, se você tiver cabeça boa, cabeça fresca, cabeça tranquila, aí a glia dá conta tranquila de higienizar o seu cérebro, seu encéfalo, que não é só cérebro não, é cérebro, cerebelo, bulbo e medula oblonga, ela vem até aqui, daí para cá é medula espinhal, né? Aqui para cá. Mas a medula espinhal também precisa de limpeza, são as células da glia que limpam. Então, o encéfalo, quer dizer, o sistema nervoso central,
e o sistema nervoso excêntrico, que é a medula e os nervos gerais. Quem limpa isso é a glia. Se o indivíduo estiver tranquilo, sereno, o cérebro dele está higienizado. Se ele é preocupado, ele pode preparar, porque o Alzheimer começa, está previsto que até 2050, Alzheimer vai começar aos 40 anos. Está todo mundo. Está aumentando o Alzheimer, que é um negócio. Porque vocês não sabem o que a humanidade faz. Mas se vocês soubessem, 100 milhões de abortos por ano no mundo. 100 milhões de abortos. 30% do PIB mundial é gasto em corrupção. Que mundo é esse? Como é que é a psicosfera da Terra? Porque a Terra tem duas atmosferas, né? Uma atmosfera física, que é essa nossa aqui do ar, do vento, da chuva, essa turma aí, né? Nuvens, atmosfera aqui. Essa camada gasosa que envolve a Terra, chama atmosfera. E tem uma outra atmosfera que não é física, é psíquica. E envolve a Terra também. Ela chama psicosfera. E é nela que ficam as cargas mentais das pessoas. E a psicosfera da Terra é cinzenta escura, de ruindade, denunciando os pensamentos da humanidade. Então, um mundo corrupto e perverso, como é a nossa humanidade aqui, é claro que tem doença para danar por aí, né? Toda doença é consequência de desequilíbrio do organismo. E o desequilíbrio do organismo se dá ou por alimento conveniente não absorvido, não tomado, alimento inconveniente tomado e mal mental, maus pensamentos, carga nervosa, irritação, ansiedade, pessimismo, maledicência, inveja, ciúme, essas coisas aí, mágoa, vingança, essas coisas aí. Quem que não tem isso? Pergunta se você passa algum tipo de emoção negativa diariamente. Um tipo qualquer. É raro o dia que a gente não passa qualquer uma dessas coisas. E não é só alguns minutos, não, a gente fica horas irritado, magoado, preocupado, com medo. Sabe o que a neurociência fala? 1 minuto de irritação prejudica o seu cérebro por 6 horas. Um minuto, o cérebro precisa trabalhar 6 horas para neutralizar aquele minuto lá, com as cargas negativas que você pôs. Agora, você fica irritado 1 minuto? Eu não sei vocês, mas eu nunca fiquei irritado 1 minuto. Nunca, graças a Deus. Nunca. Eu fico sempre horas. Aí não é graças a Deus. Fala, ai de mim. Eu fico... Bom, faz um tempo que eu estou lutando, eu estou melhorando, eu não estou ficando muito irritado mais. Mas aí para trás, na minha vida, desde que eu nasci até por volta dos 50 anos, antes de você ter 50 anos, pode ficar tranquilo que você não presta muito não. É a 50 anos é que começa a viver. Antes disso você está meio... É igual mulher. Isso que eu vou falar aqui é
em off, né? Diz que mulher mesmo, para valer, né? É depois dos 30. Antes de 30, é garotona lá, que não sabe nem se pintar, nem passar perfume, nem andar de salto alto direito, nada. É aos 30 que ela chega no ponto. Já Balzac já dizia, né? Como é que o Balzac... Tinha uma música de carnaval que fala, papai Balzac já dizia, Paris inteiro repetia, mulher que ganhou a pinta, mulher só depois dos 30. Quer dizer, é a música de carnaval aqui no Brasil. Mas isso é verdade, Balzac foi o cara que valorizava a mulher depois de 30. Ele escreveu um livro sobre isso. Mas isso aqui é brincadeira, isso é em off. O que vale mesmo, que eu estava falando, é a irritação. 1 minuto de irritação, de preocupação, de ansiedade, de medo, perturba o seu cérebro por 6 horas. Se você ficar 2 minutos, são 12 horas. Se você ficar 1 hora, 1 hora tem quantos minutos, hein? 60 minutos, né? 60 vezes 6, 360. Quer dizer que se você ficar 1 hora irritado, você precisa de 360 horas para o seu cérebro voltar ao normal. 360 horas, divide por 24, para ver quantos dias. Né? São vários dias. Desconta a de noite que você está dormindo. Na hora que você acorda no dia seguinte, o seu cérebro está lá, funcionando. Então a gente precisava aprender a viver, que nós não sabemos. E depois que a gente aprender a viver, ainda vamos ter um problema sério, que é conseguir botar em prática aquilo que a gente aprendeu. Porque muita coisa a gente sabe, mas não faz. Por que não? Não consigo. Você sabe subir numa corda? Eu sei. É só pegar a corda e fazer assim, ó. A gente vai 30, 40, 50 metros e tal. É só. É ou não é? Não é assim que sobe na corda? Agora, sobe numa corda. Botar uma corda aqui, te dou 10 milhões de dólares. Sobe daqui até ali. Na corda. Vê se você consegue. Ah, não consigo. Ah, você não sabe? Falei, não, eu sei como é que é. Falei, então sobe. Ah, não consigo. Então esse negócio do não consigo é fogo. É por isso que a gente não vira santo. Nós já sabemos como é que é. É só amar o próximo. Se amar, você já está santo. Mas não pode sair do amor, tem que ficar lá. Para dizer a verdade, amar direitinho, sabe como é que é? Para dizer a verdade mesmo, sabe ou não? Eu não sei. Como é que ama mesmo direitinho? Ah, isso que eu sei, eu não sei se é. Eu até tenho uma ideia de como é que é. Tem que ser manso, tem que ser simpático, tem que ser suave, tem que ser tranquilo, tem que ser incólume. Incólume quer dizer, não se contamina com nada. Você pode estar nervoso, irritado, que eu não fico. O cara está nervoso perto da gente, a gente fica sem ele falar nada, é ou não é? Então é viver de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o código moral que Jesus deixou. O Allan Kardec teve o cuidado de pegar o Evangelhão de Jesus, os 4 lá, dos apóstolos, né? Os 4 evangelhos, selecionou a parte moral, tirou tudo e separou e fez um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali só tem a parte moral.
O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o código de moral da humanidade. A humanidade não sabe disso, só os espíritas que sabem. Mas a humanidade... Porque se você tirar um texto lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, e der na mão de qualquer religioso, ele fala, eu sigo isso aqui, é isso aqui que eu adoto. Está escrito lá, ele vai adotar. Por exemplo, pega lá no Evangelho, tem uma parte lá chamada afabilidade e doçura. Pega aquela página e mostra para qualquer religioso, para ver se ele discorda de uma letra do que está escrito lá. Qualquer religioso, até testemunho de Jeová. Mostra para aquela mensagem. De espírito, hein? Afabilidade e doçura. Vê se ele discorda de uma letra sequer. Que o que está lá... Aliás, todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a lei moral da humanidade. Você quer saber qual que é o código de conduta? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê. Não precisa nem ler todo, não. Lê só os títulos. Você já sabe qual que é o código de conduta. E nós, por saber o Evangelho direitinho, não significa que nós vivenciamos aquilo lá. Sabe por que não vivenciamos? Porque não conseguimos. Ah, mas você não sabe? Eu sei, mas não faço. Não faz por quê? Não consigo. Então você fala, conversa com Jesus. Aí você vai falar, Senhor Jesus, eu queria pedir para o Senhor um favor. O Senhor disse que dá tudo que a gente precisa, não é? Então, eu queria que o Senhor me desse a competência de praticar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, Jesus olha para você e fala, filho, eu já te dei isso. Você, o quê? A competência? Assim, eu te dei. Mas como que o senhor deu? Assim, eu já botei em você uma capacidade de fazer. Agora você só precisa esforçar para fazer. Isso aí é com você. Você não vai me pedir isso. Porque isso é com você. O resto eu já te dei. O que eu tinha que te dar, eu dou. Não precisa nem você pedir. Agora, o que você tem que fazer, eu não dou, ainda que você peça. Então, pega aquele livro lá e tenta viver daquele jeito lá. Se você quiser direitinho, você é declarado por mim anjo do Senhor. Anjo. Na hora. Vai lá, pega aquele livro e capricha lá. Faz aquilo que está lá. Então nós sabemos o que é que tem que ser feito. Mas nós não conseguimos. Fala, Senhor, o Senhor falou que eu consigo. Eu não disse que você consegue. Eu falei, você queria capacidade essa, eu já te dei. Eu não te dei é o conseguimento. Essa é a coisa que você tem que conseguir. Conseguimento é com você. Ah, mas eu preciso de muito tempo. Ah, assim, eu te dei muito tempo. Por que você acha que eu criei esse negócio de reencarnação aí? Faz milhares de reencarnações que você está vivendo na Terra. Sabe quantas encarnações você já teve? Está escrito no livro do André Luiz lá. 10.000. Mais ou menos assim, ó. 10.000. 10.000 e tanto, né? 10.005, 10.008, 10.003, 10.019, 10.014. 10.000. Você já teve. Você já foi Maria, já foi Joaquina, já foi Josefa, já foi Márcia, já foi Antônia, já foi Pedrelina, já foi Augusta, já foi Cibele. Já foi tudo. E não está conseguindo até hoje.
Quer dizer, eu te dei tempo, fiz você nascer outra vez para você ter mais tempo. E depois vai nascer outra vez para ter mais tempo. A finalidade é você praticar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o senhor não falou que era segundo o Espiritismo. Assim, não, isso aí é um resumo que o Allan Kardec fez para facilitar para o pessoal. Porque se você ficar lendo a Bíblia, você nem vai descobrir o Evangelho segundo o Espiritismo lá. Porque ele está perdido no meio de tanta coisa que você... Então você tem que isolar. Para com tudo e siga só a parte moral. É só isso que você precisa. O resto do Evangelho você não precisa. O resto da Bíblia você não precisa. Por isso que espírita não mexe com Bíblia. Nós só mexemos com o Evangelho e segundo o Espiritismo. Porque no Evangelho tem a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, não sei o que, as encrencas que tem um monte de coisa lá. Que não interessa. Interessa o que Jesus ensinou de convivência. Está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver que ter um livro só, é esse. Para você ler. Se você não conseguir ler nada, lê o índice. Pelo menos já está sabendo os títulos das coisas que você tem que saber. Agora abre lá no meio para você ter uma ideia do que é cada um daqueles ensinos lá. Está tudo lá esclarecidinho. Sabe o que os espíritos fizeram pela mão do Chico Xavier? Vieram explicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo quanto é livro que o Chico escreveu, está explicando o Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer livro que você pegar. Trocando em miúdo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou citar aqui alguns. Opinião Espírita, André Luiz Emanuel. Abre lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo lá. Paz e renovação. Respostas da vida. Sinal verde. Agenda cristã. Conduta espírita. Qualquer livro que você pegar e ler, está lá o ensino moral. Ou seja, o que nós temos que fazer para aprender é o Evangelho segundo o Espiritismo por qualquer livro espírita. Porque aí, nós sabendo muito bem, a gente vai ter lembrança na hora da dificuldade. Porque na hora da dificuldade é o nosso problema, né? O sujeito me dá uma fechada de carro no meio da rua. Aí o que eu faço? Eu olho assim, sorrio e falo assim, ô, meu irmão, abençoado, olha lá. Ele está com tanta pressa, coitadinho. Quase que ele me bate. Quase que ele me faz subir na calçada e bater no poste. Coitado desse meu irmão. Eu faço isso. Vocês fazem? Sabe o que a gente faz? Fala, mas desgraçado, olha o que esse desgraçado. Você viu o que esse sujeito fez? Enquanto eu estou falando isso com o pessoal dentro do carro aqui, eu estou irritadíssimo, querendo pegar ele pelo pescoço. Daí passam uns 2, 3 minutos, e eu começo a pensar assim, puxa vida, que nenhum espírita que vai lá no centro escutar minhas palestras, veja eu fazendo isso. Que nenhum veja, que senão eu estou desmoralizado. Aquilo que eu falo lá, não serve para mim. Mas serve. O problema é que eu tenho o mesmo problema que você. Eu não consigo. Como eu não consigo, você não pode falar nada. É igual pular um buraco. Digamos que aqui, ó, tem um buraco aqui, ó. Aqui, ó. 2 metros de buraco. Então eu tenho que ir para o lado de lá. É só pular, né? Eu venho correndo e... Mas eu não consigo pular 2 metros. Eu pulo 1,80 m, 1,70 m. Ou seja, eu não caio do lado de lá. Sabe onde que eu caio? No buraco. Sabe por que eu caio?
Porque eu não consigo chegar lá de lá. Por que eu não consigo? Faltou força, faltou valor, faltou competência. Mas se eu exercitar, um ano, todo dia pulando, tal, aí eu chego nos 2 metros. Fim do ano, eu estou pulando, tal, aí eu pulo 2 metros. 2 metros. 2 metros é o quê? É aqui, ó, até aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É daqui, ó. É daqui lá, ó. Aqui lá, 2 metros. Aqui lá, ó. Dá para pular. Com treino. Porque do jeito que eu estou agora, eu não pulo. Eu não consigo. Então, nós não praticamos o Evangelho segundo o Espiritismo porque não conseguimos. Não conseguimos 2 metros, mas 1,70 m, 1,60 m e tal, a gente pula. Quer dizer que eu também não estou no 0. Eu não estou nos 2 metros, mas estou chegando lá. Se eu treinar bastante, eu chego nos 2 metros. Então, Jesus falou assim, eu pus você na terra para pular esses 2 metros aí. Você tem que treinar. Porque senão você passa o tempo todo e chega no fim e está pulando 1,60 m, você cai no buraco. Você não conseguiu. E tem que pular 2 metros. Bom, pular 2 metros é o exemplo que eu estou dando aqui para significar conseguir. Conseguir não se irritar quando alguém chegar e xingar a sua mãe de bicicleta. De capivara, por exemplo. Você vai aguentar calado? Não? Você vai, minha mãe você não vai xingar, não. Por que você não deixou para lá? Xingou a minha mãe. De quê? De capivara. A sua mãe é capivara? Assim, não. Então por que você está se ofendendo? Ele não falou a verdade, ele só falou. Por que você não desconsiderou isso? Se te xingar de ventilador, você fica ofendido? Você é ventilador? Não, então. Você fica ofendido? Não? É conforme o jeito eu fico. Olha aí. A gente não tem competência. Ou seja, você não consegue. Esse que é o grande problema de todo mundo. Nosso negócio é saber o que é certo e conseguir fazer. Então, ó, aqui no Espiritismo, nós temos aquela regrinha. Eu sempre repito essa regrinha. Para fazer é preciso de saber. É ou não é? Sem saber você não faz. Tá certo? Agora, é só saber ou tem mais coisa? Saber é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Tem outra. Eu já falei aqui mais de 10 vezes esse pedacinho aqui no centro. De modo que aqui na sala tem a opção de gente que vai acertar a palavra que eu escrevi aqui. Qual que é? Hein? Hein? Não. É outra palavra. Hein? Exercitar. Não. Aderir. Não. Praticar. Não. Hein? Não. Querer. Não. Atitude. Não. Experimentar. Não. Competência. Não. Praticar. Não. Alguém já tinha errado essa aqui. Hein? Capacidade. Não. Tentar. Não. Evoluir. Não. Chorar. Não. Gritar. Não. Vou escrever lá. Não. Habilitar. O que é habilitar?
é ter a competência de fazer, ter a situação, é saber fazer. Não é agilidade é fazer muito bem feito, né? É habilitar. Porque saber é uma coisa, estar habilitado é outra. Você sabe nadar? Fala, sei. Te dou 1 milhão para atravessar esse rio aqui. Ah, não dá. Ah, mas você não sabe? Sabe nadar ou não? Fala, sei. Bem? Fala, bem. Então atravessa o rio e ganha o dinheiro. Mas eu chego ali, canso e morro. Fala, então você não está habilitado. Quer dizer que saber só não adianta, você está habilitado. É ou não é? Sabe perdoar? Sei. Como é que perdoa? Você acabou comigo, mas não me atingiu em nada. Isso é perdoar. É ou não é? Acabou comigo, mas não me atingiu. Igual o Chico Xavier, a mulher acabou com ele lá. Não é um homem, sujeito lá. Queria uma entrevista especial lá e o Chico naquela hora não pôde, ele estava atendendo o povo lá. Na hora que o Chico pôde, ele disse, agora não quero, o senhor vai para o inferno, o senhor é um lambibota de rico e tal, e começou assim. E eu estava ao lado do Chico. Eu ainda quis pegar o cara para o Chico. O Chico assim, E eu fiquei quieto escutando o Chico ser desacatado. Fiquei revoltado. Na hora que o cara acabou de desacatar, xingou o Chico e foi embora. Aí o Chico olhou para mim e falou assim, tem um cafezinho ali agora esperando a gente, que é uma delícia. Eu falei, como é que você aguenta café? O cara acabou com você, rapaz. Ele disse, não acabou comigo. Eu falei, acabou com você, você não escutou não? Ele disse, não acabou comigo. O que ele fez foi jogar algumas pedras, mas não acertou nenhuma. Aí eu aprendi o que é perdoar. É a pessoa jogar uma opção de pedra na gente e não acerta nenhuma. Agora, se jogar em mim, acerta todas, rapaz. Então eu não sei perdoar, é ou não é? Sei ou não? Errado, eu sei. O que eu não faço? Isso, estar habilitado. Eu sei perdoar, mas não estou habilitado. O que é preciso de acontecer comigo para eu ficar habilitado? Eu preciso exercitar. Por exemplo, se eu treinar, nadar 8 horas por dia, todo dia, até o fim do ano, no fim do ano, traz aqueles 10 milhões lá que eu vou atravessar o rio. Traz lá. Assim, agora venceu o prazo. Eu falei que era até o dia 30 do mês passado. Você não atravessou agora? Tá. Pois é, mas se você tiver o dinheiro aí, eu atravesso tranquilamente. Porque de graça eu não vou atravessar, não. Pois uma moça não atravessou o Canal da Mancha? Saiu de Paris e chegou. Saiu de Paris? Não, saiu da beirada do rio, lá do Mediterrâneo, né? Porque Paris é mais longe um pouquinho. Ela veio de carro até a beirada do mar Mediterrâneo. Paris não, França está aqui, Londres está lá. Então daqui até lá tem muitos quilômetros. Canal da Mancha, chama. Aí, ela atravessou a nado, gastou 2 dias nadando, sem parar. 2 dias. É claro que ela parava para comer, né? Parava para comer, parava para descansar um pouquinho e tal. Depois, sem sair da água. Com fiscais ali, foi um negócio oficial. Daí ela continuava nadando, atravessou o canal. Opção de gente atravessou aquele canal. Porque estava habilitada. Porque saber nadar todo mundo sabe. Mas quem atravessou o Canal da Mancha são poucos nesse mundo. Aqueles que atravessaram, estavam habilitados. Então você, para acertar nas regras do Evangelho segundo o Espiritismo, você precisa estar habilitado. Porque saber só não adianta. E o código está todinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Falei, mas só lá que está? Falei assim, não, o Allan Kardec teve cuidado de tirar da Bíblia.
Tirar lá da Bíblia, né? Ele copiou lá a parte moral. Porque o resto não interessa. O que interessa está lá no livro. E toda a obra do Chico Xavier é explicando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um livro aí, se você tiver que comprar um livro só, compra esse. Chama Respostas da Vida. André Luiz. O Evangelho segundo o Espiritismo está lá. Um outro livro, que é o livro que eu indico, se você tiver que levar um livro só para uma ilha, leva esse. Chama Sinal Verde, de André Luiz. Sinal Verde. Leia esse livro. Leia não, decore esse livro. Porque aí você sabe o Evangelho segundo o Espiritismo todinho. Está lá no livro. Certo? Então, gente, nós vivemos aqui nesse mundo para aprender e exercitar. O quê? O cumprimento do código, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas as outras religiões não têm isso, não. Eu falei, tem. Mas se o indivíduo não pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e for direto lá, ele vai ter uma dificuldade danada para selecionar. Pega esse aí que está tudo selecionadinho, já explicadinho. Mas lá na Bíblia não fala em reencarnação, e no Evangelho segundo o Espiritismo fala. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está tudo tirado da Bíblia. E fala de reencarnação, sim. Tem várias partes lá na Bíblia que está lá. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê. Está tudo lá. Reencarnação. Causa e efeito, está tudo lá. A lei da evolução, está tudo lá. Imortalidade, está lá. Comunicação do Espírito, está lá. Na Bíblia. Jesus comunicou com o Espírito. Elias e Moisés apareceram para Jesus no alto do Tabor lá. O que é aquilo? Sessão espírita de materialização. Jesus comunicando com os Espíritos. Está tudo lá. Mas nós vamos encerrar por aqui, porque vocês não deixaram eu terminar. Aí, agora, acabou. Nós continuamos no outro dia. Mas esse assunto é empolgante, não é? Porque a gente pega o que convém para a gente. Se eu souber o que me convém, eu vou ter uma chance de tentar viver melhor dia por dia, por aí. Por isso que vale a pena você estudar doutrina espírita. Porque na doutrina espírita só tem uma coisa importante, é melhorar a conduta da gente. É só isso que interessa, que é o que Jesus falou. Só isso que interessa. Então, encerramos aqui. Estou muito agradecido pela atenção e pelo convívio, né? Porque estar numa convivência agradável é uma oportunidade maravilhosa. Vibrações boas são um tesouro. O indivíduo perto de pessoas que nos estimam, o indivíduo fica envolvido na carga vibratória boa daquelas pessoas. E uma carga vibratória boa, que fica 1 minuto no seu cérebro, é preciso de 6 horas de encrenca para tirar você. É o contrário daquilo que eu tinha falado lá. 1 minuto de preocupação leva 6 horas do cérebro para descarregar, né? 1 minuto de carga boa também te protege 6 horas. Contra investidas. Se você passa aqui um tempo convivendo com pessoas com a mente voltada para o bem, porque não precisa ser santo, não. Se você estiver pensando no mal, você está encrencado. Se você estiver pensando no bem, você está protegido. Você mesmo, na mesma hora. Jesus falou isso para Simão Pedro. Abençoou Simão Pedro aqui, xingou Simão Pedro ali. E xingou ele de Satanás ainda. Jesus falou para Pedro. Jesus falou assim: quem dizem os homens por aí que eu sou? Aí os discípulos falaram. Falou: uns dizem que sou Elias. Sois Elias.
Outros dizem que sois Jeremias. Ou algum dos profetas que renasceu. É isso que o povo pensa que o senhor é. Aí ele fala assim, e vós? Quem pensais vós que eu sou? Aí os discípulos ficaram meio em xeque, sem saber. Quem que ele é? Aí o Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus viu a inspiração do Pedro. Pedro inspirado, divinamente inspirado, falou isso. Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Que tinha, naquele tempo usava muito isso. Tem umas traduções aí que falam isso, desse jeito. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Quer dizer, o Simão divinamente inspirado. Daí uns 2 dias, Jesus estava falando que ia ser crucificado, ia padecer lá, muito suplício e tal, e depois morrer na cruz. Aí o Pedro, num instinto talvez até de proteger Jesus, falou assim, Senhor, que Deus tal não permita isso. Aí Jesus fechou a cara, olhou para ele e falou assim, afasta de mim, Satanás. Aí, o mesmo Pedro que recebeu o Pai que está no céu anteontem, na inspiração lá, agora está aqui recebendo o Espírito da treva. Então, você, se estiver pensando no mal, você está na treva. Se você estiver pensando no bem, você está na luz. E você, na mesma hora. E você pode sair da treva e entrar na luz. Assim como pode sair da luz e entrar na treva. É você que tem que vigiar isso. Porque na hora que você sai da luz, você perde a proteção. Porque a proteção não vem de fora, ela vem de você mesmo. Espírito nenhum te protege, é você que se protege. A sua linha mental aqui, ó. Se você botar pensamento bom, campo de força. Você agora é o super-homem. Pode vir um tiro de lá que não te acerta. Tiro não digo, mas vibração ruim. Que tiro, às vezes você tem um karma aí para trás, né? É outra coisa. Mas então, encerramos aqui, estou muito agradecido. Abençoe o seu coração. Com o carinho que eu puder ter. Eu até que tenho algum pequenininho assim, mas é verdadeiro. Abençoo você. Quero que você tenha muita paz. Ao preço do seu esforço. Quero que você seja competente para fazer esforço de ter paz. Porque de graça você não vai ganhar, não. Mas eu desejo isso para você. Então é isso por hoje. Obrigado.